pessoal, sou Jaqueline, esse é o canal Estante Salada. Já estou de volta para falar sobre as leituras do mês de maio. No mês de maio eu fiz algumas leituras muito interessantes, eu vim compartilhar com vocês. Não está por ordem de leitura, mas está por ordem de tamanho. E o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é O Ogro da Rússia, do Victor Hugo, que é um livro infantil muito curtinho e tem ilustrações lindíssimas, que é da Sasha Polyakova. Vou tentar mostrar para vocês. É um livro muito lindo, mas é um livro curto, então assim, é um livro infantil, né, então dá pra falar muito a respeito dele. A única coisa que eu posso falar aqui é que o ogro se apaixonou por uma fada e teve algumas consequências aí no caminho. Eu estou amando ler livros infantis, assim, principalmente de escritores renomados, assim, e esse aqui tem uma mensagem bonitinha, embora seja curto, você lê em 5, 10 minutos, mas tem uma mensagem bonitinha, é Victor Hugo, então não tinha como ser diferente, né? E um outro livro também nesse estilo de literatura infantil de escritor famoso, eu li Fonchito e a Lua, do Mário Vargas Llosa, que vai contar a história do Fonchito. O Fonchito se apaixonou pela Nereida, uma coleguinha de escola, e o sonho da vida dele é dar um beijinho no rosto dela. E um dia ele toma coragem, vai lá e pede ela para dar um beijinho no rosto, só que ela exige uma condição. E aí algumas coisas acontecem. Olha que ilustrações lindas, são lindíssimas mesmo. E assim, eu gostei do livro, mas eu confesso, se for para indicar um livro para vocês do Mário Vargas Llosa infantil, eu indico O Barco das Crianças, que eu achei bem completo, achei muito fofo. Esse aqui também é bonitinho, é um livro infantil, vale a pena, mas leiam os dois se vocês quiserem, mas se for para indicar um, ainda prefiro o outro, mas eu gostei desse aqui também. Um outro livro que eu fiquei encantada em ter lido foi o livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que é de várias autoras, né? E aqui vai contar histórias de mulheres famosas e não famosas. Aqui temos a Brenda Chapman, diretora, mulheres que foram à frente da sua época, que são mulheres corajosas, que foram contra o sistema, contra a sociedade, para fazer o que queriam, para vencer na vida. Então, assim, achei histórias inspiradoras. Gostei muito que aqui teve duas histórias, assim, de duas brasileiras. Uma delas é a Cora Coralina, que era poetisa e confeiteira, né? E uma outra que eu não conhecia essa brasileira, eu gostei muito de ter conhecido a história dela, né, que é da Maia Gabeira, uma surfista. Olha que ilustração lindíssima. Então, assim, são histórias de mulheres, assim, do mundo todo, e maravilhoso, gente. E esse livro aqui me deu, assim, eu gosto de livros que me faz pesquisar. Então, assim, muitas histórias de vida de algumas mulheres me fez ir pra internet pesquisar sobre a vida delas, mulheres que eu não conhecia, né, mas eram mulheres de coragem. Então, eu apaixonei, achei fofo, histórias bem curtinhas mesmo. Não sei se todas as histórias seriam assim para criança, se seria interessante para criança, eu não sei, eu acredito que não seja. Mas assim, eu acho que qualquer pessoa pode ler e vai se inspirar com essas histórias aqui, porque tem coisas assim lindíssimas aqui. Então eu gostei muito e dei 5 estrelas. 5 estrelas. E embora seja um livro assim caro, mas é um livro muito bonito e eu acho que vale a pena ter na estante, tá? Gostei muito mesmo. Um outro livro que eu li foi O Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Esse livro aqui estava nos 12 livros para ler em 2017. Cumpri, né? Mais um livro comprido aí. E vai contar a história, eu acho que... Desculpem se não for, mas eu acho que o personagem principal, que chama Antônio, eu esqueci, já tem um tempinho que eu li, né? E vai contar a história de vida dele. Ele já está com mais de 80 anos, ele está fazendo uma festa, ele está cozinhando, fazendo arroz para a família toda. E contando um pouco do passado, desde quando os pais imigrantes portugueses vieram para o Brasil juntamente com a sua tia Palma. A sua tia Palma deu de presente um arroz para a mãe e o pai quando eles se casaram, que virou uma briga entre o irmão dela, que é o pai do Antônio, né, com a tia Palma, porque ele achou aquele presente um absurdo. Só que esse arroz tem algum ingrediente, assim, tem alguma coisa na composição dele, ingrediente não, tem alguma coisa na composição do arroz que é
como se fosse mágico, né? Então quem recebia de presente esse arroz era meio que agraciado com alguma bênção, digamos assim, né? Então esse arroz acompanhou a família dele, juntamente com o crescimento da família, né? Desde quando ele nasceu, os irmãos dele nasceram e como ele foi crescendo, virando adulto. Enfim, é a história de vida assim ao longo do tempo, mais acho que 100 anos, né? Desde quando eles vieram para o Brasil, os pais dele, até o tempo atual, onde ele está contando a história em 2008. De 1908 até 2008, acho que é isso mesmo. Então, assim, eu vou falar o que eu achei. Assim, em alguns momentos eu gostei da história, em outros momentos não. Confesso que a história, assim, não foi aquela coisa pra mim, embora eu lembrei de muitos causos, assim, da minha avó, do interior. Isso aí é uma coisa, assim, que dá um saudosismo na gente, né? Mas a escrita desse autor é, assim, é uma coisa encantadora. É um dos livros mais bonitos, assim, que eu li como eu posso explicar? Na escrita. Sabe quando você se apaixona pela escrita do livro? Logo no começo do livro você já quer chegar no final. É muito linda a escrita desse autor. Sem dúvida, um dos melhores livros assim que eu li em questão de escrita. A história, como eu disse, se fosse pra avaliar, acho que eu daria 3 estrelas para a história e 5 estrelas pela escrita. Mas eu recomendo, é um livro que foi traduzido para várias línguas, já foi publicado na Espanha, na Noruega, na Suécia, na Sérvia, em Portugal, Estados Unidos, França, Holanda, Itália. Então, é um livro assim que é pouco falado aqui no Brasil, mas lá fora parece que ele é bem conhecido. E eu gostei muito assim de ter lido, de ter conhecido a escrita desse autor. Eu acho que não sei se ele tem outros livros, mas se ele for publicar, eu quero conhecer outras histórias dele. Valeu muito a pena. Um outro livro que eu li foi Sobreviver para Contar, da Immaculée Libagiza, que é uma ruandesa. Teve um massacre na Ruanda, né, lá na África. Em 1994, mais de 1 milhão de ruandeses foram mortos. É muita coisa, gente, foi um genocídio. E isso tudo por causa de etnias, uma etnia contra a outra. Não vou falar muito a respeito do livro, porque eu vou fazer um vídeo no mês que vem, que é sobre leituras, livros cristãos, e esse aqui é um deles. Como a fé ajudou ela a sobreviver desse massacre. Então, assim, gostei muito, principalmente do valor, por causa do valor histórico, né? A gente tá do lado de cá e quase não ouve falar do que acontece do lado de lá, né? A gente ouve falar, mas quando acontece alguma coisa na Europa, eu acho que é mais divulgado, e a África fica um pouco abandonada, né? Então, eu gostei muito desse livro, vou comentar mais, mas valeu super a pena a leitura, eu gostei muito. Um outro livro que eu li, gostei muito mesmo, não conhecia a escrita desse autor, que é o Romancista como Vocação, do Haruki Murakami. Aqui o Murakami é um livro não ficção, ele vai falar sobre a vida dele, um pouquinho sobre a vida dele, como foi ele ter virado escritor. Foi uma coisa por acaso, ele não gostava de escola, não era uma coisa que ele imaginava ser escritor, embora ele fosse uma pessoa que gostava muito de ler, gostava muito de música. A escola ele meio que abominava mesmo, ele fala em vários momentos aqui do livro, mas ele se casou muito cedo, foi dono de um bar, e a escrita veio assim por acaso na vida dele. Ele cursava letras, mas assim aos trancos e barrancos, não era uma coisa que ele se dedicava muito. E ele conta um pouquinho disso, como é o processo de escrita, sobre como é ser original, né? Porque é fácil escrever um livro, mas não ser original. Então ele fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre o processo de escrita, fala um pouquinho sobre a experiência dele de ter vivido em outros países, escrever em outros países. E assim, eu achei muito interessante, principalmente para quem quer ser escritor. Eu acho que é de grande valia ler esse livro e ter um pouquinho da experiência do Murakami, né? E ele quebra alguns paradigmas também, daquela coisa de escritor ser uma pessoa polêmica, que não precisa ser uma vida conturbada. A vida dele era super tranquila, ainda é super tranquila, então não tem aqueles altos e baixos como algumas pessoas pensam que escritor tem. Eu achei muito, muito interessante. Eu tenho algumas ideias na cabeça, não pretendo ser escritora, mas se algum dia eu fosse colocar em prática essas ideias, certamente eu ia lembrar desse livro. E para quem quer ser escritor, eu recomendo muito, gostei muito. E me fez ter vontade de ler outros livros que ele cita aqui. Eu quero ler mais coisas do Murakami, valeu muito a pena, gostei muito, recomendo a leitura.
Um outro livro que eu li foi Notas de um Megalomaníaco Minimalista, do Matheus Peleteiro. O Matheus enviou esse livro para mim sem nenhuma pretensão para eu fazer resenha, nada disso, mas eu li um livro bem curtinho e vai falar aqui a história de um jovem que encontra a Letícia, é uma garota também, eles estão sentados na beira do mar lá, e estão conversando. Ela senta lá, ele começa a puxar papo com ela, e os dois começam a conversar sobre coisas reflexivas, sobre coisas assim da alma mesmo, e eles vão rebatendo uma coisa meio filosófica, né? Alguns questionamentos e reflexões. Então é uma coisa bem interior mesmo. E a Letícia é uma garota meio desprendida da vida, ela conta um pouquinho da história dela. Eu achei interessante, assim, não é muito o estilo de livro que eu costumo ler, né? É uma coisa mais filosófica, assim, mas eu gostei de ter lido e eu achei que valeu a pena. Muito obrigada, Matheus, sucesso pra você. Parece que ele escreve nas redes sociais aí. E eu achei muito interessante, eu vou ver se eu acho os contatos dele e vou deixar aqui embaixo para quem se interessar. Gostei muito da leitura. Um outro livro que eu li, assim, e gostei muito também naquela vibe de escritores famosos que escrevem livros infantis, eu li Histórias de Buka, do Tolstói. E aqui, gente, eu acho que eu já falei quando eu adquiri esse livro, que essas histórias aqui do Buka tá no segundo volume do Contos Completos, né, do Tolstói, aquela edição da Kozak. E por ter lido esse aqui, eu abandonei o volume 1 e fui pro volume 2, que tem contos mais curtinhos e tem contos infantis. E eu estou amando o volume 2. E assim como esse aqui vai contar a história de um homem que tem um cachorro, Buka, né, e fala sobre a vida com o cachorro. Eles vão caçar javali, fazão, e como o Buka é companheiro, as aventuras dele, as coisas que acontecem entre ele e o cachorro. Não é nada assim demais, mas pra mim foi muito interessante, porque esse ano que eu fui ter um cachorro, e agora que eu tô conhecendo como é ter um cachorrinho, então eu me identifiquei assim com esse companheirismo, e por isso eu dei 5 estrelas, e Tolstói, não tinha como não gostar. E eu recomendo, mas se você não encontrar esse livro, se você tiver interesse em encontrar esse livro, está lá nos Contos Completos, tá bom? Então, pessoal, foram esses livros que eu li no mês de maio. Acho que não foi muita coisa, mas foram coisas interessantes, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês andam lendo, o que vocês leram aí. Se gostou, dê um joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.